Segundo Reis. Melahim-Bet. Capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Ishau. Foi então que Acasias caiu pela treliça do seu quarto de terraço em Chamarum, conhecida por Samaria, e se feriu. Assim, enviou mensageiros e lhes disse: Vão, consultem Baal-Zebub, ídolo de Ecrom, para saber se eu me recuperarei desse ferimento. Mas o mensageiro de Ial disse a Elial, conhecido por Elias, o tisbita: Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Chamarum e diga-lhes: Por que vocês estão indo consultar Baal-Zebub, divindade de Ecrom? Será que não há criador em Ishau? Por isso, assim diz Ial: Você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Então Elial foi embora. Quando os mensageiros voltaram a Acasias, ele lhes perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: Assim diz Ial: Por que você mandou consultar Baal-Zebub, divindade de Ecrom? Será que não há criador em Ishau? Por isso, você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Em vista disso, o rei lhes perguntou: Como era o homem que veio ao encontro de vocês e lhes disse essas palavras? Eles disseram: O homem vestia um manto de pelos e tinha um cinto de couro na cintura. Ele disse imediatamente: Era Elial, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de 50 com seus 50 soldados. Ele foi ao encontro de Elial, que estava sentado no cume do monte, e lhe disse: Homem do verdadeiro Criador, o rei diz: Desça. Mas Elial respondeu ao chefe dos 50 soldados: Se eu sou o homem do Criador, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo dos céus e consumiu a ele e os seus 50 soldados. Então o rei lhe enviou outro chefe de 50 com os seus 50 soldados. Ele foi e disse a Elial: Homem do verdadeiro Criador, assim diz o rei: Desça depressa. Mas Elial respondeu-lhes: Se eu sou o homem do verdadeiro Criador, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo dos céus, da parte do Criador, e consumiu a ele e os seus 50 soldados. Então o rei enviou um terceiro chefe de 50 com os seus 50 soldados. Mas o terceiro chefe de 50 soldados subiu ao monte, ajoelhou-se diante de Elial e implorou-lhe favor, dizendo: Homem do verdadeiro Criador, por favor, que a minha vida e a vida destes 50 servos seus sejam preciosas aos seus olhos. Os primeiros 2 chefes de 50 com os seus 50 soldados foram consumidos pelo fogo que desceu dos céus, mas agora, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. O mensageiro de Ial disse então a Elial: Desça com ele, não tenha medo dele. Assim Elial se levantou e desceu com o chefe dos soldados ao encontro do rei. Então Elial disse ao rei: Assim diz Ial: Você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, ídolo de Ecrom. Por acaso não há criador em Ishau? Porque você não consultou a palavra dele. Por isso, você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Então Acasias morreu, segundo a palavra de Ial, que Elial havia falado. E visto que ele não tinha filho, Jeorão tornou-se rei no seu lugar, no segundo ano de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Alda. Quanto aos outros acontecimentos da história de Acasias, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishau? Segundo Reis. Melahim-Bet. Capítulo 2. Quando Ial estava para levar Elial aos céus num vendaval, Elial e Alisha, conhecido por Eliseu, partiram de Gilgal. Elial disse a Alisha: Fique aqui, por favor, porque Ial me enviou a Betal. Mas Alisha disse: Tão certo como Ial vive e como Amo vive, não o deixarei. Portanto, eles desceram a Betal. Então os filhos dos profetas em Betal foram ao encontro de Alisha e lhe perguntaram: Sabe que hoje Ial levará embora o seu amo, aquele que é cabeça sobre você? Ele disse: Eu já sei. Fiquem quietos. Elial disse-lhe então: Alisha, por favor, fique aqui, porque Ial me enviou a Jericó. Mas ele disse: Tão certo como Ial vive e como Amo vive, não o deixarei. Então eles foram a Jericó. Os filhos dos profetas em Jericó se aproximaram de Alisha e lhe perguntaram: Sabe que hoje Ial levará embora o seu amo, aquele que é cabeça sobre você? Ele disse: Eu já sei. Fiquem quietos. Elial disse-lhe então: Por favor, fique aqui, porque Ial me enviou ao Iord. Mas ele disse:
Tão certo como Yael vive e como o amo vive, não o deixarei. Então os dois continuaram caminhando. E 50 dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram olhando de longe quando os dois pararam junto ao Iordan. Elial pegou então seu manto oficial, enrolou e bateu nas águas, e elas se dividiram para a esquerda e para a direita, de modo que os dois atravessaram o rio em terra seca. Assim que tinham atravessado, Elial disse a Elisha: Diga o que devo fazer por você antes de eu ser levado embora. Elisha disse: Por favor, dê-me uma porção dupla do seu ruach. Ele respondeu: Você pediu uma coisa difícil. Se você me vir quando eu for levado embora, acontecerá o que pediu, mas, se não me vir, não acontecerá. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois, e Elial subiu aos céus no vendaval. Vendo isso, Elisha gritou: Meu pai, o carro de Ishau e seus cavaleiros. Quando não conseguiu mais vê-lo, pegou as suas próprias vestes e as rasgou em duas partes. Depois pegou o manto oficial de Elial, que tinha caído dele, voltou e parou à beira do Iordan. Com o manto oficial de Elial, que tinha caído dele, Elisha bateu nas águas, dizendo: Onde está Yael, o criador de Elial? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para a esquerda e para a direita, e Elisha atravessou o rio. Quando os filhos dos profetas em Jericó o viram de longe, disseram: O ruach de Elial veio sobre Elisha. Então foram ao seu encontro e se curvaram por terra diante dele. Eles lhe disseram: Há 50 homens capazes aqui com os seus servos. Por favor, deixe-os ir e procurar o seu amo. Talvez o ruach de Yael o tenha levado e lançado em algum monte ou vale. Mas ele disse: Não os enviem. Mas insistiram tanto que ele ficou constrangido e disse: Então enviem. Assim, enviaram os 50 homens, que o procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Elisha, ele estava em Jericó. Então ele lhes disse: Eu não falei para vocês não irem? Depois de algum tempo, os homens da cidade disseram a Elisha: Meu amo pode ver que a cidade é bem localizada, mas a água é ruim e a terra é improdutiva. Então ele disse: Ponham sal numa tigelinha nova e tragam para mim. Assim, eles a trouxeram para ele. Então ele foi até a nascente da água, jogou sal ali e disse: Assim diz Yael: Faço esta água ficar boa. Ela não causará mais morte nem esterilidade. E a água continua boa até hoje, conforme a palavra que Elisha falou. Dali ele subiu a Betal. Enquanto ele ia, alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: Suba, careca! Suba, careca! Por fim, ele virou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Yael. Então 2 ursas saíram da floresta e dilaceraram 42 daqueles meninos. Dali ele foi ao Monte Carmelo, e depois voltou a Chamarum.